Concelos está no ar, o programa mais saudável do rádio e também com imagens de Lucas Peverel, o programa mais saudável do rádio brasileiro. O programa mais saudável pra você. Saúde com Anafepes. Novo Nordeste 91. A comedoria acabou de abrir. Venha saborear o melhor da culinária brasileira e nordestina num ambiente climatizado e aconchegante, com sobremesas de dar água na boca. Comedoria, almoço e recepções. Peça pelo delivery 3522-3100 ou agende o seu evento conosco. Rua João Ribeiro Lima, 182, Centro. Porque todo dia é dia de comedoria. Você precisa de energia, disposição e vitalidade para o dia a dia. Só na Droga Lima tem a linha Supracorp. Para você jovem, homem, mulher ou com mais de 50 anos, tem um Supracorp feito para você. Sua composição de nutrientes foi cuidadosamente escolhida de modo a completar a ingestão de vitaminas e minerais, essenciais para a saúde e o bem-estar. A linha Supracorp é um produto exclusivo e você só encontra na Droga Lima de sua cidade. Em Arapiraca, peça pelo 3522-2000. A Fórmula está completando 30 anos de inovação, investimento constante em pesquisa e excelência em produtos, levando saúde, beleza e bem-estar a todos. Hoje, a Fórmula é a maior rede de farmácias de manipulação do Brasil. Mas o que ela deseja mesmo é continuar sendo reconhecida como uma farmácia especialista na Cláudia, no Marcelo, na Patrícia. A Fórmula, especialista em você há 30 anos. O Dr. Alberto Laranjeiras, médico do trabalho, informa que atende diariamente a Rua Pedro Correia, número 5, no centro de Arapiraca, realizando exames admissional, demissional, periódico, de retorno ao trabalho e mudança de função. Atende ainda como clínico geral por consulta particular. Ligue 99970-1283 e marque seu exame do trabalho ou consulta. Responsável técnico, Dr. Alberto Laranjeiras. CRM 4796AL. O CDA, Centro Diagnóstico Arapiraca, realiza ultrassonografia geral e Doppler, ultrassom vascular, ultrassonografia 4D, punções e biópsias guiadas ao ultrassom com a mais alta tecnologia, que confere ao CDA resultados precisos por profissionais altamente qualificados. CDA, Centro Diagnóstico Arapiraca, Rua São Francisco, 97, Centro. Fones 3482-7427 e 3482-7428. Responsável técnico, Dr. Adriano Carvalho, CRM 3520AL. Os olhos são as janelas da alma. Por isso, devemos cuidar bem da saúde ocular para poder ver o mundo de forma plena. O médico oftalmologista é o único profissional capaz de fazer um diagnóstico preciso e indicar o tratamento correto das doenças da visão. Dr. Valberto Santana. Consultas, exames e cirurgias, oftalmologia integral com especialização em catarata e cirurgia plástica ocular. Rua Esperidião Rodrigues 205, Centro, Arapiraca. Telefone 3522-3555. Responsável técnico Dr. Valberto Santana. CRM 4045/L. Hoje em dia tem aplicativo para tudo. Tem aplicativo para lembrar de beber água, para contar os batimentos cardíacos, para monitorar o sono e até para acompanhar a gestação do bebê. Ainda bem que o seu corpo pode se manter sempre atualizado. Mude seus hábitos. Baixe agora a versão mais saudável de você e viva a melhor conexão com seu bem-estar. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. A Supercred, a loja do dinheiro, tem a melhor solução em crédito para você. Empréstimos com desconto em folha de pagamento para aposentados e pensionistas do INSS e servidores públicos. Débito em conta sem burocracia. Empréstimos para negativados. Procure hoje mesmo a Supercred na Praça Marques da Silva 81, Centro de Arapiraca. Ou agende uma visita ligando para 3522-1892. E no WhatsApp 999-420031.
A Procriança 24 Horas Clínica Pediátrica, dia e noite cuidando do seu filho, realiza além de consultas e internamentos, aplicação de brincos e exames laboratoriais. Aceitamos cartões de crédito, convênio e particular. Procriança, 3530-9442 e 996380743. Responsável técnico Dr. Gilson Belo, CRM 452/L. Procriança 24 Horas Clínica Pediátrica. Tá sabendo que você pode marcar suas consultas e exames na Santa Casa de qualquer lugar, aqui pelo WhatsApp? Adicione 82 9344 2051 e marque tão rápido quanto esse áudio de celular. É 9344 2051. Adicionou? Santa Casa de Maceió. Tecnologia e praticidade que fazem bem à saúde. Responsável técnico, Dr. Arthur Gomes Neto. CRMAL 2503. GB Multimarcas. Exclusividade Gino Belotti e Bravo. Veste André Pepe. Todo dia, o dia todo. Dona Novo. Novo Nordeste FM 91,5. Rádio Novo Nordeste. O programa mais saudável do rádio. Saúde Forte. Muito bem, investe bem mesmo. GB Multimarcas, exclusividade Gino Benotti Bravo, que você vai encontrar aqui na Praça Bom Conselho 41, no centro da nossa cidade. O telefone e o WhatsApp é 996522678. GB Multimarcas, você vai encontrar peças com descontos de até 30% à vista. Aproveita, tem bermudas, tem camisetas, tem tudo para você passar um carnaval muito bem vestido, com elegância, com conforto e, sobretudo, com preços justos, né? Então passa lá na GB Multimarcas e fica bem, de bem com a vida. Lembrando para você que o Laboratório Nabuco Lopes faz o exame toxicológico, aquele, para o Detran, para você classificar ou revalidar a sua carteira nacional de habilitação categoria D, e para as polícias também, forças especiais aí, com o menor preço do mercado, R$ 190 à vista. O telefone do Laboratório Nabuco Lopes é 3522-5826 e o Laboratório Nabuco Lopes fica na Rua Fernandes Lima, 531, no centro da cidade. Estou conversando. Nossa convidada de hoje é a médica veterinária Jéssica Algaier, do São Chiquinho Pet Shop. E Jéssica, você mais uma vez me surpreende. Eu preciso me acostumar com essa ideia de que todos os nossos pets têm, todas as nossas comorbidades humanas, eles também têm. Quando você falou em disfunção cognitiva, quando eu fui pesquisar o assunto, eu percebi que era nada mais, nada menos do que uma doença, inclusive, que é classificada para a gente falar no mês de fevereiro, que é a doença de Alzheimer. Eu não tinha a menor noção de que os nossos bebês, pets, né? Bebês assim porque eles serão sempre bebês para nós. E vamos falar um pouquinho sobre isso. A partir de que como é que você pode perceber isso, né? A gente leu aqui um pouquinho, né, na abertura do programa, que eles mudam, pode ter uma mudança repentina de comportamento, como dificuldade de percepção e de exercer algumas funções rotineiras simples. A partir de que... Quando é que acende essa luzinha aí para a gente prestar atenção neles? Bom, primeiramente, bom dia, é um prazer estar aqui novamente, né? Então, André, essa é uma doença que a gente caracteriza ela como uma doença de animais idosos, né? Então, a gente começa a observar nesses animais principalmente animais de pequeno porte, aqueles animais que são menores, a partir dos 10 anos de vida. E em animais de grande porte, digo assim, cães de raças pequenas e raças grandes. E cão de raças grandes a partir dos 7 anos de vida, tá? E é uma doença que geralmente está associada com o envelhecimento, né? Que nada mais é do que um processo muito complexo que vai modificar, na verdade, as nossas estruturas, tanto as nossas humanas como deles também, como tecidos e células, que eles acabam perdendo uma capacidade de total adaptação, né? Então, são doenças que a gente chama de neurodegenerativas, são progressivas e vem aumentando cada dia mais essas doenças. Muita gente questiona, fala, mas há 15, 16, 20 anos atrás não existiam esse tanto de doença que a gente está observando agora. Mas por quê?
Porque antigamente os animais viviam 8, 9 anos, expectativa de vida, né? Hoje nós atendemos animais de 20, de 21 anos. Então é mais comum a gente observar essas neurodegenerações por conta da expectativa de vida desses animais que estão cada dia mais aumentando, né? Uhum. Quando você fala em 10 anos, aí eu vou perguntar igual a pergunta lá do Garfield no filme. Esses 10 anos são os 10 anos de cachorro ou os 10 anos humanos? Não, são 10 anos do cão. Porque muita gente compara, né? Essa questão de tem tabelinha de o animal com 1 ano equivale a 7 anos da pessoa. Mas isso é muito relativo, porque a expectativa de vida entre as espécies, elas são diferentes. Então, assim, eu coloco geralmente um exemplo. Por exemplo, um animal com 1 ano, se fosse fazer uma comparação, teoricamente seria uma pessoa com 7 anos. Um animal com 1 ano já tem o seu sistema reprodutor totalmente pronto para cruzar. Um animal com uma fêmea com 1 ano já pode ser gestante. Uma pessoa com 7 anos, uma criança, ainda não está totalmente formada. Então, assim, eu não levo muito em consideração porque as espécies têm expectativas de vida diferentes. Uhum. Então, são 10 anos da idade do cão. Não a idade, teoricamente, a idade que seria observada pra gente, né? Então, assim, cada espécie ela tem a sua expectativa e a gente olha a idade pela questão da espécie, tá? Uhum. Existem animais que apresentam um quadro bem crítico, não podendo levar uma vida sequer sem ser assistida pelos tutores, sendo totalmente dependente dos tutores, Uhum. né? Em outros casos, os animais apresentam uma sintomatologia mais leve, podendo viver, inclusive, sem muita dependência do tutor. Agora, por exemplo, eles enquanto são novinhos, estou falando no primeiro ano de vida que eles estão conosco, né? Que a gente conta 1 ano por 365 dias, e aí já vai 7 anos para eles. Por exemplo, vamos falar de raças aqui, que no meu caso aqui, que eu sou suspeito, mas vamos falar da raça que eu tenho em casa, que é o Shih Tzu, né? A partir de que momento a gente começa a olhar para o Shih Tzu com um olharzinho mais carinhoso, cuidadoso em relação a isso? Então, para qualquer animal, ele já se torna um animal idoso a partir dos 7 anos. Então, a partir dos 7 anos, a gente já pode ter esse olhar mais voltado. Então, assim, se é um animal que faz que está sempre com um acompanhamento veterinário, faz exames 1 vez por ano, a partir dos 7, a gente já começa a fazer exames mais rotineiros, então 2 vezes ao ano, dependendo se tiver alguma doença concomitante. Às vezes, a maioria dos animais que são geriátricos, eles não apresentam somente um tipo de doença, né? Por exemplo, ele começa a apresentar esse tipo de alterações neurológicas, mas elas podem sim vir acompanhadas a questões renais, a questões cardíacas. Então, geralmente, o animal geriátrico nunca tem somente uma doença. Mas a partir dos 7 anos de idade, a gente já precisa já começa a olhar ele de forma um pouco mais cuidadosa, né? Então, assim, a alimentação, ela já pode ser mudada. Então, hoje em dia, nós temos alimentações que são específicas para animais idosos. Por quê? Porque existe uma alimentação mais balanceada, diminuindo a quantidade de proteína, diminuindo a quantidade de sódio, né? Que é importante para o quê? Para preservar o sistema. Então, preservar rim, preservar fígado. Então, tudo isso a gente já começa a olhar de uma forma mais cuidadosa mesmo, a partir dos 7 anos. Tem alguns sinais que a síndrome pode apresentar, por exemplo, a ausência de sono, em alguns casos, sono excessivo. Aí já tem que pensar no Bolota, mas quem dorme é ele. Eu digo que o Bolota é o Garfield na versão canina, você já ouviu falar isso. Normalmente troca o dia pela noite, né, que não é muito, é o desequilíbrio no padrão. O animal pode também ficar desorientado e perdido mesmo dentro da sua residência e também chorar com frequência. Tem outros sinais? Então, geralmente essas alterações, né, por exemplo, desorientações. O proprietário começa a observar comportamentos que não eram normais. Então, assim, um animal, às vezes a pessoa começa a sentir, meu cachorro não está escutando. Porque eu chamo ele não vem. Então, ele, por conta da velhice, ele tá ficando surdo.
Às vezes pode acontecer realmente, mas às vezes já é um alarmante de um distúrbio cognitivo, que o animal ele já não se reconhece, ele não está reconhecendo a pessoa, ele não reconhece o nome dele, ele não reconhece o ambiente. Então a gente tem relatos de, por exemplo, uma casa, a gente tem ali, o meu cachorro fica no quintal, a máquina de lavar sempre teve naquele local, e entre o espaço da máquina e do tanque, sempre teve aquele espaço, a gente nunca mudou. E aí o cachorro ele entra dentro daquele espaço e ele não consegue sair. E aí quando ele entra ali e não consegue voltar, ele começa a vocalizar. Então isso chama a atenção da pessoa porque ele está fazendo alguma coisa que é diferente do habitual dele. Então, eles têm também ciclos alterados de interação tanto com as pessoas com também os outros animais, se tiver outros animais em casa. Começam a fazer uma dos principais sinais que os proprietários geralmente relatam, é o xixi e as fezes em locais totalmente diferenciados do habitual que ele fazia. Então, às vezes, o animal fazia o cocô e o xixi sempre no mesmo local, sempre na grama. E aí passa a começar a fazer o xixi e o cocô dentro de casa. Mas isso daí já é um sintoma, né? Já é um sinal de que possa estar acontecendo alguma coisa com esse animal. Muito bem, a gente vai para o nosso primeiro intervalo e a gente vai falar depois do intervalo como é que o diagnóstico deve ser feito pelo médico veterinário, né? A partir dessas queixas aí que os seus tutores levam seus pets, seus cães, e a partir de que momento deve ser feito, como deve ser feito o diagnóstico por um médico veterinário. A gente volta já, não sai daí não. Programa Saúde em Foco, com André Pepe, 91,5 é a sua rádio, Novo Nordeste FM, não tem comparação. Onde você vai almoçar hoje? Nós da Comedoria estamos esperando por você com o melhor da culinária brasileira e nordestina. Ou se preferir, peça que entregamos para você em qualquer lugar de Arapiraca pelo fone 3522-3100. E se quiser um toque especial para seu evento, contrate a gente. Comedoria, almoço e recepções. Porque todo dia é dia de Comedoria. 3522-3100. Os olhos são as janelas da alma. Por isso devemos cuidar bem da saúde ocular para poder ver o mundo de forma plena. O médico oftalmologista é o único profissional capaz de fazer um diagnóstico preciso e indicar o tratamento correto das doenças da visão. Dr. Valberto Santana. Consultas, exames e cirurgias, oftalmologia em geral com especialização em catarata e cirurgia plástica ocular. Rua Esperidião Rodrigues 205, Centro, Arapiraca. Telefone 3522-3555. Responsável técnico Dr. Valberto Santana. CRM 4045/L. O Dr. Alberto Laranjeiras, médico do trabalho, informa que atende diariamente a Rua Pedro Correia, número 5, no centro de Arapiraca, realizando exames admissional, demissional, periódico, de retorno ao trabalho e mudança de função. Atende ainda como clínico geral por consulta particular. Ligue 99970-1283 e marque seu exame do trabalho ou consulta. Responsável técnico, Dr. Alberto Laranjeiras, CRM 4796-AL. Tá sabendo que você pode marcar suas consultas e exames na Santa Casa de qualquer lugar, aqui pelo WhatsApp? Adicione 82 9344 2051 e marque tão rápido quanto esse áudio de celular. É 9344 2051. Adicionou? Santa Casa de Maceió. Tecnologia e praticidade que fazem bem à saúde. Responsável técnico, Dr. Arthur Gomes Neto. CRMAL 2503. Hoje em dia tem aplicativo para tudo. Tem aplicativo para lembrar de beber água, para contar os batimentos cardíacos, para monitorar o sono e até para acompanhar a gestação do bebê. Ainda bem que o seu corpo pode se manter sempre atualizado. Mude seus hábitos. Baixe agora a versão mais saudável de você e viva a melhor conexão com seu bem-estar. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed.
O CDA, Centro Diagnóstico Arapiraca, realiza exames para cuidar do trato digestivo como videoendoscopia digestiva, cápsula endoscópica, videocolonoscopia, pH-metria e manometria esofagiana de alta resolução. Ligue 3482-7427 ou 3482-7428 e agende o seu procedimento. CDA, Centro Diagnóstico Arapiraca, Rua São Francisco 97 Centro. Responsável técnico Dr. Adriano Carvalho, CRM 3520 AL. A Fórmula está completando 30 anos de inovação, investimento constante em pesquisa e excelência em produtos, levando saúde, beleza e bem-estar a todos. Hoje, a Fórmula é a maior rede de farmácias de manipulação do Brasil. Mas o que ela deseja mesmo é continuar sendo reconhecida como uma farmácia especialista na Cláudia, no Marcelo, na Patrícia. A Fórmula, especialista em você há 30 anos. Quem compara, compra na Droga Lima. Rádio Encarte Droga Lima. Ofertas que são a cara do verão. Confira. Lavanda Johnson & Johnson 400ml, R$ 26,99. E a segunda unidade você leva por R$ 14,99. Fralda Pampers Comfort Sec ou Pentes Mega Pacotão por apenas R$ 42,49. E na compra da segunda unidade você só paga R$ 37,49. E para você, mulher, a Droga Lima tem os melhores preços em toda a linha de anticoncepcionais. É muito mais barato. Pode comparar. Droga Lima, entrega rápida. 3522-2000. A Supercred, a loja do dinheiro, tem a melhor solução em crédito para você. Empréstimos com desconto em folha de pagamento para aposentados e pensionistas do INSS e servidores públicos. Débito em conta sem burocracia. Empréstimos para negativados. Procure hoje mesmo a Supercred na Praça Marques da Silva 81, Centro de Arapiraca. Ou agende uma visita ligando para 3522-1892. E no WhatsApp 999-420031. A Procriança 24 Horas Clínica Pediátrica, dia e noite cuidando do seu filho, realiza além de consultas e internamentos, aplicação de brincos e exames laboratoriais. Aceitamos cartões de crédito, convênio e particular. Procriança 3530-9442 e 996380743. Responsável técnico Dr. Gilson Belo, CRM 452/L. Procriança 24 Horas Clínica Pediátrica. Todo dia, o dia todo, Dona Novo, Novo Nordeste FM 91,5, Rádio Novo Nordeste. O programa mais saudável pra você. Saúde e Foco com Ana Pepes. E falando em Procriança, os plantonistas de hoje são a doutora Clara Érica, de 7 até as 16 horas, e das 16 às 7 da noite, doutora Alexandra Barbosa, na clínica Procriança Pediatria, 24 horas. Repetindo, doutora Clara Érica, de 7 às 16 horas, e das 16 até as 19... das 16 até as 7 horas de amanhã, né? 7 horas da manhã de amanhã, doutora Alexandra Barbosa. Então você pode ligar 3530-9442. Lembrando que lá no laboratório Nabuco Lopes, você faz o exame toxicológico pelo menor preço do mercado, R$ 190 à vista, e você vai encontrar o laboratório Nabuco Lopes na rua Fernandes Lima, 531, ao lado do Ministério do Trabalho. Telefone 3522-5826. Estou conversando com a médica veterinária Jéssica Algaia. O tema é distúrbios cognitivos, em cães. E eu queria saber, Jéssica, a gente falava antes do intervalo, como é o diagnóstico que deve ser feito por um médico veterinário? Como é que vocês chegam nessa, de acordo com o relato dos seus tutores? Isso. Então, primeiramente, o proprietário ele chega, né, relatando essas diferenças no comportamento dos animais. Só que a peça-chave é a gente tentar diferenciar. Então, o distúrbio cognitivo, geralmente, ele tem que estar isolado de qualquer outro tipo de alteração. E as alterações que a gente observa muito em animais idosos podem ser tumores cerebrais, né? Então, a gente tem que descartar essas hipóteses antes da gente falar que realmente o animal tem a síndrome da disfunção cognitiva.
Então, geralmente, a gente exclui esses outros sinais, né? Fazendo uma boa anamnese, perguntando realmente o que deve ser perguntado, né, para o proprietário em relação a esses comportamentos. Porque existem comportamentos que são observados em algumas neoplasias que são parecidas, mas ao mesmo tempo não são comuns na síndrome da disfunção cognitiva. Fazer exames neurológicos são muito importantes, exame de sangue, raio-x, e a possibilidade, né, de fazer tomografia, ressonância, ajuda bastante a realmente chegar a um diagnóstico mais definitivo. Sendo que, assim, na prática, nem sempre a gente consegue, né, chegar nesses exames, até mesmo porque aqui no nosso estado a gente não tem ainda tomógrafo veterinário. Hoje em dia a gente tem que, se a gente realmente tem que pedir esse tipo de exame, a gente tem que solicitar e o proprietário levar o animal até Recife para poder fazer esse tipo de exame. Mas logo creio que já temos aqui no estado de Alagoas um tomógrafo disponível. Mas enquanto assim, a gente não tem esse tipo de exame que facilita muito a nossa vida, geralmente os testes cognitivos eles ajudam bastante. Esses testes geralmente são testes de abordagem e recompensa. Então você vai estimulando o animal para ver se ele realmente responde. Então geralmente quando a gente coloca um animal jovem e um animal idoso num ambiente com vários objetos, o que a gente observa no animal jovem? A interação, a exploração daquele animal e interação com aqueles objetos. No animal idoso com distúrbio cognitivo, você observa o animal caminhando o tempo todo, mas ele não explora. E geralmente não pega, não se adequa. Ele tem uma apatia em relação exatamente, ao que é novo. Uhum. Ele não liga muito bem para aquilo ali, o que está no ambiente. Então ele fica andando, mas não é aquele andar de exploração. É um andar compulsivo. Ele nem dá valor pra galinha. Exatamente. Nem pra galinha. É inesquecível, cara. Eu nunca vi o cachorro gostar tanto daquela galinha. É verdade. Então, assim, a gente primeiramente tem que diferenciar, né? Diferenciar outras alternativas que pode estar acontecendo. As neoplasias cerebrais, principalmente os gliomas, as meningoencefalites, que são comuns, né, nessas idades, doenças metabólicas, doenças de bases cardíacas, tudo que pode causar um aumento de pressão intracraniana, que pode levar também a alterações comportamentais, mas que sejam isolados da síndrome. Ô, Jéssica, tem alguns sintomas também, por exemplo, o animal vagueia pela casa com o olhar perdido, vago, sente dificuldade de reconhecer pessoas conhecidas, não atende mais a voz de comando, late com frequência, não consegue mais receber nenhum tipo de adestramento, ele fica impaciente, em alguns casos apresenta agressividade com alguns membros da casa, não brinca mais com tanta frequência e defeca com urina em locais inapropriados, que você já falou, e em alguns casos apresenta falta de apetite. Isso me lembrou de algumas coisas que eu não consigo ver, porque eu não consigo ver maus tratos, eu não consigo ver maus tratos com humanos, por exemplo. Eu não gosto de ver vídeos. Um dia desse, uma pessoa, até de Maceió, que eu estimo muito, me mandou um vídeo de uma pessoa, um adulto aí, espancando uma criança. E eu até corrigi a pessoa. Falei, eu vou te pedir um favor, não compartilha mais comigo esse tipo de coisa. Porque, primeiro, se fosse outro adulto, eu não gostaria de ver. Ainda mais como uma criança. Sou pai de 2 filhos menores, né? E eu não consigo ver. Não compartilha isso, não manda mais isso para mim. E depois, eu até sigo nas redes sociais aquela ambientalista Luísa Mel, não é isso? E ela coloca uns vídeos lá que são, na minha cabeça, eram desnecessários. Talvez seja para conscientizar as pessoas, para chocar mesmo, para mexer com a cabeça das pessoas e dizer assim, não maltrate os animais. Não maltrate ninguém, poxa. Não maltrate pessoas, não maltratem os animais, até porque as pessoas ainda podem gritar e pedir socorro e ir na polícia, discar 190, entende?
pedir algum tipo de ajuda, né? Igual aquela mulher lá de São Paulo, lá, que do Rio de Janeiro, aliás, foi espancada por um maluco, que ela recebeu o cara em casa e o cara deformou a coitada inteira. Eu não gosto de ver aquilo ali, né? Então, minha pergunta é o seguinte: quando eles podem ser maltratados também a ponto de ficar com alguns desses aqui sintomas que vocês podem diagnosticar e que possam não ser sintomas que não dá para reconhecer fisicamente? Então, geralmente esses animais que apresentam tipo maltrato, geralmente eles têm alterações traumáticas, né, que são um pouco diferentes. Então, assim, de primeiro momento é um pouco complicado, né, a gente observar um sintoma neurológico e a gente associar logo a maus tratos, né, decorrentes de muito tempo. Isso daí vai realmente com o tempo que a gente vai observando, né, fazendo perguntas. Então, não é de cara, porque as alterações neurológicas, geralmente, elas são um pouco mais complicadas, porque são muito parecidas em vários tipos de doenças, mas a gente pode excluir aos pouquinhos. Então, assim, realmente não tem como diferenciar logo de cara só com o animal está apresentando andar em círculo, a gente pensar que pode ter sido um maltrato só por conta desse sinal clínico que o animal está apresentando. Então, é um pouquinho complicado. E até porque ninguém vai maltratar e vai levar para um pet, né? E vai afirmar e vai, né? Não, vai dizer, eu maltratei, eu fiz isso. Mas, assim, com o tempo, a gente vai conseguindo tirar algumas informações do proprietário que não necessariamente a gente pergunte diretamente, né? Você realmente maltrata o animal? A gente vai conseguindo aos pouquinhos, e é o que a gente chama de anamnese, né? A gente vai retirando informações, às vezes o proprietário nem sabe que está dando aquela informação e realmente a gente está conseguindo tirar dele. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês médicos, eu estou falando de todas as especialidades, e você é médica veterinária, muitos dos pacientes de vocês, eles têm muito dos tutores, não é verdade? Muito. Não é? Personalidade, bastante. Então, tipo assim, quando você... Vamos lá, vou falar do meu, né? Quando você pega o Bolota, você vê alguns traços da família Pepes no Bolota? Sim, por exemplo. Com certeza. Sem ser aquela parte da mijadeira que ele sem ser isso. Uma coisa que você percebe no Bolota, que você olha assim, diz assim, ele tem isso em casa. Ele é cuidado dessa maneira em casa. Não, entendeu? É mais ou menos isso que eu quero por perguntar. exemplo, você observa o quanto ele fica... Mas assim, isso acontece muito com muitos animais. Mas assim, em alguns animais a gente consegue observar mais o quanto ele se sente mais à vontade quando ele está realmente com vocês. Porque assim, a gente observa que vocês são muito unidos, né? Você, Valéria, seus filhos são bem unidos. E o quanto o Bolota ele se sente à vontade estando realmente com vocês. Assim, uma felicidade é muito comum a gente observar no animal quando o proprietário vai buscar. O rabo que Mas o Bolota ele tem aquela... muito maior do que parece que com alguns outros animais que a gente tem. Tanto que você vê que até... ele fica um pouco diferente. Ele até rosna pra gente quando tá perto de você. Quando você tá longe, tá totalmente diferente. Ele nunca foi um animal agressivo nem nada, mas ele cuida de vocês, entendeu? Então, quando a gente coloca o Bolota no seu colo, ele se sente ameaçado por qualquer outra pessoa que esteja ali ao seu redor. Mesmo que vai dar carinho. Exatamente. E engraçado é o seguinte, quando a gente está na porta do São Chiquinho, às quintas-feiras, para dar o banho, que eu tô com o cinto afivelado, ele tá do meu lado aqui, que ele gosta de ir olhando a paisagem ali, todo mundo olha pro carro e diz assim, tem um cachorro dirigindo, o cachorro que tá dirigindo sou eu, o cachorro tá na direita, eu tô na esquerda aqui, né? E quando eu desço, que eu desafivelo o cinto, ele pula no meu colo. Entende? E ele já conhece o local, ele reconhece o local e a gente percebe que ele está ansioso para entrar ali. Entendeu? E aí, Jéssica, vem uma coisa que eu acho muito interessante, é comentar com você fora do ar, mas eu acho legal registrar isso aqui no ar, porque
além de vocês serem grandes amigos, médicos do nosso filhote, né? Isso se dá por carinho, por aproximação. Ele pula no colo da gente, como que diz assim, oba, eu tô aqui, eu vou tomar banho, aqui eu sou bem tratado, entendeu? E ele fica chorando, calma, rapaz, deixa eu tirar o cinto para entrar. E ele fica me arranhando e pega aqui no meu relógio. Então, a questão é que eu queria trazer para esse assunto que a gente está falando hoje. Esse carinho, esse cuidado que a gente dá para o pet, você vai responder depois do intervalo. Esse carinho, esse cuidado, a ração correta, né, para você oferecer para o seu cão, brinquedinhos interativos que você dá, aplica uma galinha, por exemplo, que eles adoram, tem mordedores de corda, enfim, aquelas coisinhas que vocês todos têm lá, ajudam a melhorar a cognição deles e, vamos dizer lá, retardar um pouco isso, se é que isso pode acontecer. Você vai responder depois do intervalo, eu volto já. Desde 76 a gente se entende. Novo Nordeste. Está chegando a hora do almoço. Que tal ir na comedoria e saborear o que há de melhor na culinária brasileira e nordestina? Pensou naquela salada, naquele peixe, naquele grelhado e as sobremesas? Ah, e por falar em sobremesas, aos domingos elas são por nossa conta. Comedoria, almoço e recepções, porque todo dia é dia de comedoria. 3522-3100. Hoje em dia tem aplicativo para tudo. Tem aplicativo para lembrar de beber água, para contar os batimentos cardíacos, para monitorar o sono e até para acompanhar a gestação do bebê. Ainda bem que o seu corpo pode se manter sempre atualizado. Mude seus hábitos. Baixe agora a versão mais saudável de você e viva a melhor conexão com seu bem-estar. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Tá sabendo que você pode marcar suas consultas e exames na Santa Casa de qualquer lugar aqui pelo WhatsApp? Adicione 82 9344 2051 e marque tão rápido quanto esse áudio de celular. É 9344 2051. Adicionou? Santa Casa de Maceió. Tecnologia e praticidade que fazem bem à saúde. Responsável técnico, Dr. Arthur Gomes Neto. CRMAL 2503. A Procriança 24 Horas Clínica Pediátrica, dia e noite cuidando do seu filho, realiza além de consultas e internamentos, aplicação de brincos e exames laboratoriais. Aceitamos cartões de crédito, convênio e particular. Procriança 3530-9442 e 996380743. Responsável técnico, Dr. Gilson Belo, CRM 452-L. Procriança 24 Horas Clínica Pediátrica. A Fórmula está completando 30 anos de inovação, investimento constante em pesquisa e excelência em produtos, levando saúde, beleza e bem-estar a todos. Hoje, a Fórmula é a maior rede de farmácias de manipulação do Brasil. Mas o que ela deseja mesmo é continuar sendo reconhecida como uma farmácia especialista na Cláudia, no Marcelo, na Patrícia. A Fórmula, especialista em você há 30 anos. O Dr. Alberto Laranjeiras, médico do trabalho, informa que atende diariamente a Rua Pedro Correia, número 5, no centro de Arapiraca, realizando exames admissional, demissional, periódico, de retorno ao trabalho e mudança de função. Atende ainda como clínico geral por consulta particular. Ligue 99970-1283 e marque seu exame do trabalho ou consulta. Responsável técnico, Dr. Alberto Laranjeiras. CRM 4796-AL. A Supercred, a loja do dinheiro, tem a melhor solução em crédito para você. Empréstimos com desconto em folha de pagamento para aposentados e pensionistas do INSS e servidores públicos. Débito em conta sem burocracia. Empréstimos para negativados. Procure hoje mesmo a Supercred na Praça Marques da Silva 81, centro de Arapiraca. Ou agende uma visita ligando para 3522-1892. E no WhatsApp 999-420031. O CDA, Centro Diagnóstico Arapiraca,
Arapiraca realiza exames de diagnóstico para cuidar do seu coração, eletrocardiograma, ecocardiograma, teste ergométrico, holter e mapa. Ligue 3482-7427 ou 3482-7428 e agende o seu procedimento. CDA, Centro Diagnóstico Arapiraca, Rua São Francisco, 97 Centro. Responsável técnico, Dr. Adriano Carvalho, CRM 3520 AL. Você precisa de energia, disposição e vitalidade para o dia a dia. Só na Droga Lima tem a linha Supracorp. Para você jovem, homem, mulher ou com mais de 50 anos, tem um Supracorp feito para você. Sua composição de nutrientes foi cuidadosamente escolhida de modo a completar a ingestão de vitaminas e minerais, essenciais para a saúde e o bem-estar. A linha Supracorp é um produto exclusivo e você só encontra na Droga Lima de sua cidade. Em Arapiraca, peça pelo 3522-2000. Os olhos são as janelas da alma. Por isso, devemos cuidar bem da saúde ocular para poder ver o mundo de forma plena. O médico oftalmologista é o único profissional capaz de fazer um diagnóstico preciso e indicar o tratamento correto das doenças da visão. Dr. Valberto Santana. Consultas, exames e cirurgias, oftalmologia em geral com especialização em catarata e cirurgia plástica ocular. Rua Esperidião Rodrigues 205, Centro, Arapiraca. Telefone 3522-3555. Responsável técnico Dr. Valberto Santana. CRM 4045/L. GB Multimarcas, exclusividade Gino Belotti e Bravo, veste André Pepes. Tá na Novo Nordeste, tem coisa boa no ar. É bom demais. Saúde com André Pepes. Muito bem, lembrando sim que na GB Multimarcas você veste Gino Benotti Bravo, moda masculina, que está com até 30% de desconto à vista no cartão de débito. A GB Multimarcas fica aqui na Praça Bom Conselho 41, no centro da cidade, ao lado da Igreja Velha. Telefone e WhatsApp da GB é 996522678, repetindo, 996522678. Inclusive com promoções muito bacanas de bermudas e camisetas para você passar o carnaval com estilo, com conforto e com preços justos. Falando para você ainda do Laboratório Nabuco Lopes, onde você faz o exame toxicológico com o menor custo do mercado, R$ 190 à vista, fica na Rua Fernandes Lima 531, ao lado do Ministério do Trabalho. O telefone do Laboratório Nabuco Lopes é 3522-5826. Nossa entrevista continua com a médica veterinária Jéssica Algaer, do São Chiquinho Pet Shop. Eu te perguntava, Jéssica, se tem como, por exemplo, em humanos, a gente consegue, os neurologistas afirmam que existem algumas coisas que permitem a gente retardar o Alzheimer, por exemplo, como, por exemplo, ler bastante, exercitar a memória, justamente porque o Alzheimer em humanos é a perda da memória recente. Me lembra da Dory lá do Nemo, né? Mas já que a gente não consegue fazer, eu não consegui fazer o Bolota ler lá ainda, né? Como é que a gente... Sei que pensa. Como é que a gente... Brincadeira. Por isso que eu coloquei aquele filminho lá, ele com óculos e lendo lá. Como é que a gente pode fazer para tentar retardar esse processo para que eles não cheguem, né? Esse distúrbio cognitivo não chegue nos nossos pets? Então, hoje em dia a gente sabe que a parte nutricional ela está totalmente relacionada, né? Porque hoje em dia não, né? No nosso organismo nós temos muitos radicais livres, acontecem essas neurodegenerações por conta de processos oxidativos dentro do nosso organismo. Então, a alimentação ajuda muito. Então, existem muitos alimentos que são ricos em antioxidantes que ajudam bastante. E enriquecimento ambiental é muito importante. Então, assim, é óbvio que o animal, à medida que ele vai ficando mais velho, ele vai se desinteressando um pouco em relação a muitos brinquedos, como ele é com o filhote, porque o filhote precisa gastar bastante energia. Mas você estimular o animal a fazer exercícios, a fazer testes de raciocínio, né, a não ser um animal que fica sedentário, isso já ajuda bastante a evitar que futuramente o animal tenha esse tipo de distúrbio.
aquele passeiozinho de 5 minutos, de 10 minutos diários. Exatamente, de exercícios. Então, assim, você esconder, fazer aqueles testes de raciocínio mesmo, esconder petiscos para ver se o animal ainda, né, consegue achar. Então, aqueles testes de raciocínio e recompensa, que ele vai ser recompensado com alguma coisa. Já ajuda bastante. A Lana tem uma técnica para fazer isso aí. Ela pega aquele petisco que vocês vendem lá no São Chiquinho, coloca na mão e vai se esconder dele. E ele vai procurar, ele fica louco, fica procurando ela nos lugares lá. E quando ele encontra, aí ela dá o petisco para ele. Então, assim, além de se divertir, ele testa o raciocínio, porque ele precisa procurar, né? E ao mesmo tempo ele se sente bem, né? Ele se sente bem, ele sabe que ele vai ganhar uma recompensa ali. Então é bem bacana. A alimentação, por exemplo, lá no São Chiquinho vocês têm rações... qual é a classificação que você... Nós temos as rações Super Prêmio, Sim, Super Prêmio, Especial, Prêmio... Pronto, nessas classificações. Quando você oferece para eles uma alimentação dessas, balanceada, com menos sódio, com menos açúcar, se é o caso, você está também promovendo essa longevidade, tanto física quanto, vamos dizer, emocional do cão? Com certeza. Hoje em dia a gente observa essas longevidades, né, desses animais, principalmente por conta dessas questões alimentares, né? Antigamente os animais eram de fundo de quintal e criados com os restos das comidas. E aí a gente observava animais com 10 anos no máximo. E hoje não, hoje a gente já tem animais vivendo dentro de casa com uma alimentação própria para ele. Então já melhora em relação a esse quesito. Mas nós temos também, além de termos rações que são classificadas por categorias, nós temos rações classificadas por idade também, né? Rações para filhotes, rações para adultos e rações que a gente chama de sênior, que são para animais acima de 7 anos. E, inclusive, também temos hoje no mercado rações terapêuticas, que são específicas para determinadas doenças. Então, o animal que é cardiopata, que tem um problema no coração, existe uma ração própria para que ele possa comer, porque contém mais nutrientes ou, dependendo, menos minerais que vão prejudicar ele. Animais que têm problema no fígado, que têm problema intestinal e, inclusive, problemas neurológicos. Hoje em dia, nós temos uma ração específica para os animais que possuem problemas neurológicos. Inclusive, para o Shih Tzu, que é o caso do meu, que é o Bolota, lá a gente usa uma ração muito boa, Premium, que é para Super Prêmio, desculpe. São Super Prêmio, que é para adultos de raças pequenas. Exatamente. Que é um negócio bacana, porque você vê lá adultos de raças pequenas. Né? E como tem também adultos de raças grandes. Exatamente. Né? Porque, assim, a gente precisa diferenciar, porque a ração, ela não muda. Por exemplo, você comprar aquela ração que você compra para ele e uma pessoa que tem um pastor alemão comprar aquela mesma ração, não vai mudar a questão dos ingredientes. O que vai mudar é o tamanho do grão, que vai ajudar o animal. Então, você imagina dar para um pastor alemão um grãozinho pequenininho. Ele não vai mastigar, ele vai engolir inteiro. Então, por isso que tem essas diferenciações. Então, nós temos rações para filhotes de raças pequenas, para filhotes de raças médias e filhotes de raças grandes. Tudo vai diferenciar o tamanho do grão, para ajudar na mastigação. O que é muito importante para os cães, né? Porque vai desenvolver todo o aparelho aqui. Exatamente. Mandíbula, dentes, essas coisas, né? Outra coisa, Jéssica, a questão da imunização, ela pode também interferir e ajudar no não aparecimento desses distúrbios? Então, essa questão da imunização realmente está associado ao animal não ter aquelas doenças que a vacina vai realmente combater, né? Ela não vai evitar que o animal venha a ter esse distúrbio cognitivo, até mesmo porque são processos naturais, né? São processos naturais que a neurodegeneração é um processo natural que acontece com qualquer pessoa à medida
que ela vai envelhecendo. Mas a imunização, a medicina preventiva que a gente fala, ela evita que o animal passe o tempo doente, né? Então ele vai proporcionar um bem-estar, uma vida de qualidade para esse animal até realmente chegar no estádio de animal geriátrico. Ok. E quais são as recomendações, Jéssica, que você pode falar para os nossos ouvintes em relação aos seus cães a partir dos 7 anos de idade? Gente que nunca levou o seu pet num médico veterinário para fazer uma avaliação. Quais são os conselhos que você dá para esses tutores que, sobretudo, quem tem um pet não quer nunca na vida perdê-lo? Inclusive, li um artigo muito interessante que fala que perder um pet é tão doloroso quanto perder um parente, uma pessoa. Com certeza. Né? Tem um irmão em Maceió que recentemente perdeu um pet por afogamento acidental e pior que foi na piscina do vizinho. Não foi na piscina da casa dele. O pet dele saiu, que ele dava umas voltas assim no condomínio e morreu afogado o bichinho. Já era idoso, mas ninguém queria perdê-lo, né? E ficou arrasada, a família inteira ficou arrasada. Mas assim, o que é que se pode... Qual é o conselho que você dá para esses tutores? Então, a partir dos 7 anos, a gente precisa realmente estar mais de olho, né, esses animais, porque eles precisam de uma assistência um pouco melhor. Não que durante toda a vida realmente não precise. Mas assim, por mais que você observe o animal bem em casa, o animal, para começar a demonstrar alguma coisa, às vezes demora um tempo, né? Então, levar ao veterinário com uma maior frequência, fazer exames periódicos, então fazer um exame de sangue, né? Às vezes é bem importante para a gente saber e até mesmo iniciar, por exemplo, se ele tiver algum problema, já iniciar quando a doença está ali começando e não deixar ela já se instalar para depois a gente tomar uma atitude. Então, a gente observa muitos animais idosos com problemas renais e existem alguns marcadores que a gente pode evidenciar antes da doença se transformar, por exemplo, numa doença renal crônica, né? Então, existem alguns marcadores que ajudam a gente a começar a olhar para aquele rim de uma forma mais elaborada, né, com uma outra visão, para a gente tentar proteger antes de se transformar numa doença renal realmente instalada. Então, assim, essa questão principalmente, assistência a esses animais, né, rações de boa qualidade, alimentação de boa qualidade, exercícios e realmente um contato, né, contato humano, porque realmente os animais eles vão mudando o comportamento a partir do momento que eles vão ficando mais velhos, mas isso não quer dizer que você também vai deixar de tratá-lo da mesma forma que quando o animal era mais jovem, né? Ele não tem a mesma energia. É verdade. E eles são todos carinho pra gente, né? É 100% carinho, né? Pois 100%. Muito bem, eu conversei com a médica veterinária Jéssica Algaia, ela é do Pet Shop São Chiquinho, que fica aqui na Avenida Ventura de Farias, número 45, no centro de Arapiraca. Ali na Rua do Campo do Asa, você cruza ali, passa em frente ao Campo do Asa, passa a linha do trem, tem um prédiozinho, ali ao lado do supermercado Todo Dia, o telefone de lá é 3522-1116. Lá você vai encontrar vacinas, consultas, você vai encontrar também rações para todos os tipos de cães, brinquedos, casinhas, roupinhas, coleiras, tudo e mais um pouquinho para o seu cão ou gato você vai encontrar lá no São Chiquinho Pet Shop. Repetindo, Avenida Ventura de Farias, número 45, no centro. Telefone 3522-1116. Jéssica, muito obrigado por ter vindo. Obrigada mais uma vez pelo convite. Olha, amanhã a gente vai receber a doutora Monique Chiara. Ela é hepatologista, gastroenterologista e endoscopista. Isso mesmo. O assunto, uma coisa que quase ninguém tem, viu, Jéssica? Esteatose hepática. Sabe o que é isso? A tal da gordura no fígado. Isso. Tão solicitado esse assunto aqui no Saúde em Foco, que amanhã a gente vai trazer essa incrível profissional que tem 3 formações distintas aqui, hepatologista, gastroenterologista e endoscopista, falando de
esteatose hepática, gordura no fígado. Só que, claro, na Novo Nordeste 91,5 e no programa Mais Saudável do Rádio, a partir das 11 horas da manhã. Gustavo Vasconcelos, muito obrigado, meu irmão, por ter estado comigo aqui novamente na técnica. Excelente trabalho para você. Você fica agora com o show de bola primeiro tempo, com Nelson Filho, com Oswaldo Barbosa, com o Jânio Barbosa, com o Everton Luiz e a Jane Kleber. O melhor scratch do rádio brasileiro tá aqui na 91,5 Novo Nordeste FM. E fiquem todos com Deus. Se Ele nos permitir, amanhã, às 11 da manhã, a gente volta. Até amanhã. Tchau, gente. Sua manhã, muito mais saudável. Programa Saúde em Foco, na Novo Nordeste, com André Pepe. Novo Nordeste, a Novo Nordeste é coisa nossa. A Novo Nordeste tem mais potência. A Novo Nordeste pega em todo lugar. 60 mil watts é mais potência no ar. A Novo Nordeste é coisa nossa. A Novo Nordeste tem mais potência. Pernambuco, Bahia, Sergipe, Alagoas, é a Novo Nordeste chegando em todo lugar. A Novo Nordeste é coisa nossa.